Seu nome de batismo era Amabile Lúcia Visintainer. Ela nasceu em dezembro de 1865, na cidade de Vigolo Vataro, região de Trento, que ficava ao norte da Itália. Foi a segunda filha de Ana e Napoleão. Seus pais eram cristãos fervorosos, porém muito pobres. Durante a infância de Amabile, toda a Itália passava por uma grave crise econômica e pestes contagiosas. Por isso, quando ela tinha 9 anos, seus pais decidiram emigrar para o Brasil. Em 1875, a família de Amabile chegou ao Brasil. Foram para o estado de Santa Catarina, mais precisamente para a região de Novo Trento, onde vários trentinos já estavam morando. Eles foram se estabelecer num vilarejo recém-fundado, no meio da mata chamado Vigolo. Tudo era muito precário e pobre. As famílias procuravam manter-se unidas para sobreviverem, alimentando o sonho de um dia prosperarem. No vilarejo de Vigolo, Amabile travou amizade com uma menina que a acompanharia por toda a vida, Virginia Nicolodi. As duas já tinham uma fé sólida e esta afinidade as fez crescer ainda mais na amizade. As duas eram sempre vistas rezando na capelinha de madeira. Elas fizeram a primeira comunhão no mesmo dia. Nessa época, Amabile já tinha 12 anos de idade. O vilarejo de Vigolo crescia aos poucos, por isso o padre responsável pela região, chamado Servanzi, iniciou um trabalho pastoral ali. Logo ele percebeu o espírito comprometido e sábio da adolescente Amabile e incumbiu-a de lecionar o catecismo às crianças, além de ajudar aos pobres e de manter limpa a capelinha do vilarejo, que era dedicada a São Jorge. Esta incumbência certamente ajudou a amadurecer a vocação religiosa no coração de Amabile. Amabile assumiu a missão de corpo e alma, levando sempre consigo a amiga Virgínia. As duas dedicavam-se totalmente à caridade para com os mais pobres, ajudando aos doentes, conseguindo mantimentos para os necessitados, ajudando aos pobres, idosos, crianças, enfim, a todos que precisassem. Amabile e Virgínia começaram a ser reconhecidas por todo o povo italiano que vivia naquela região distante e abandonada do Brasil. Em 1888, Amabile teve o primeiro de 3 sonhos com a Virgem Maria. Nesses sonhos, Nossa Senhora disse a Amabile: Amabile, é meu ardente desejo que comeces uma obra. Trabalharás para a salvação de minhas filhas. Amabile responde: Mas como fazer isso, minha mãe? Não tenho meio, sou tão miserável, ignorante. Quando acordou após o 3º sonho, Amabile assim respondeu em oração: Servir-vos, minha mãe querida. Sou uma pobre criatura, mas para satisfazer o vosso desejo, prometo me esforçar o máximo que eu puder. Amabile pediu a seu pai, que a ajudou a construir uma casinha de madeira no terreno perto da capela, doado por um barão. O casebre se transformaria num pequeno hospital onde Amabile e Virgínia dedicaram-se arduamente ao cuidado dos pobres, mas também ao cuidado e à instrução das crianças. As duas nem sabiam, mas ali estava nascendo a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. A primeira pessoa doente que Amabile e Virgínia receberam no pequeno hospital foi uma mulher que tinha câncer em estado terminal. A pobre não tinha ninguém que pudesse cuidar dela. Assim as duas assumiram a mulher no casebre. Era dia 12 de julho de 1890. Mais tarde, Amabile e Virgínia consideraram essa data como o dia da fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. A obra iniciou no dia em que as duas amigas começaram a atuar como enfermeiras. A Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição foi a primeira congregação feminina fundada no Brasil. Pela santidade e necessidade dessa obra, ela foi aprovada rapidamente pelo bispo de Curitiba em agosto de 1895. 4 meses após a aprovação eclesiástica, Amabile, Virgínia e outra jovem chamada Teresa Maule fizeram os votos religiosos na congregação. Na ocasião, Amabile adotou o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Além disso, ela foi nomeada superiora da pequena congregação. Por isso passou a ser chamada de Madre Paulina. A santidade,
a caridade e a prática apostólica de Madre Paulina e suas co-irmãs fizeram por atrair muitas outras jovens. Apesar da pobreza e das imensas dificuldades que as irmãzinhas viviam, o exemplo que elas davam arrastava. Por isso, muitas pessoas ingressaram na congregação. Elas continuaram a cuidar dos doentes da paróquia, das crianças órfãs e dos pobres. Além disso, começaram uma pequena indústria da seda para terem como sobreviver e manter as obras de caridade. Em 1903, apenas 8 anos após a aprovação eclesiástica, o reconhecimento da congregação já era notório no Brasil por causa da santidade de vida das irmãs e do trabalho extremamente necessário que realizavam. Por isso, nesse ano, Madre Paulina foi chamada para estender sua obra a São Paulo. Ela viu no convite um chamado de Deus e aceitou o desafio. Em 1903, Madre Paulina e algumas irmãs chegaram a São Paulo. Lá foram morar no bairro Ipiranga, ao lado de uma capela. Logo ela iniciou uma obra importante, a obra da Segunda Família, que tinha como objetivo abrigar ex-escravos e suas famílias após a abolição da escravatura, que tinha acontecido em 1888. Essas famílias viviam em péssimas condições e a obra de Madre Paulina deu a elas um pouco de dignidade. Algum tempo depois, a obra cresceu em número de irmãs e em ações sociais. Nesse ínterim, Madre Paulina passou a ser perseguida e caluniada por uma rica senhora chamada Ana Broteiro. Esta ajudava nas obras. A perseguição foi tanta que em 1909 o bispo Dom Duarte destituiu Madre Paulina do cargo de superiora da congregação e a exilou em Bragança Paulista, São Paulo. Madre Paulina, num exemplo de obediência, acatou a ordem do bispo, mesmo que em lágrimas de dor. Na ocasião, ela disse: "Meu único desejo é que a obra da congregação continue para que Jesus Cristo seja conhecido e amado por todos." No exílio, Madre Paulina sujeitou-se aos trabalhos mais humildes e pesados, sem murmurar nem reclamar, mas entregando tudo ao Senhor. 9 anos depois do chamado exílio, Madre Paulina foi chamada pelo mesmo bispo de volta à Casa Geral da congregação em São Paulo. Suas virtudes de humildade e obediência foram reconhecidas depois dessa prova de fogo. Por isso ela foi chamada para viver entre as novas irmãs e servir de exemplo e testemunho cristão para todas. Nesse tempo, destacou-se seu espírito de oração e a grande caridade que tinha para com todas as irmãs, especialmente as doentes. A partir de 1938, Madre Paulina iniciou um período de grandes sofrimentos físicos. Por causa do diabetes, seu braço direito teve que ser amputado. Depois disso, ficou cega. Foram 4 anos de sofrimentos físicos e de testemunho de fé. Ela permaneceu firme, louvando ao Senhor por tudo e sendo cada vez mais amada e admirada pelas irmãzinhas. Por fim, após 4 anos de dor, ela entregou sua alma a Deus na Casa Geral da congregação fundada por ela. Era o dia 9 de julho de 1942. O Papa São João Paulo II celebrou sua beatificação em 1991, em visita ao Brasil. Sua canonização aconteceu em 2002 pelo mesmo Papa. Assim, ela passou a ser a primeira santa canonizada no Brasil. Santa Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, rogai por nós.